Bom, pessoal, vamos então aí dar sequência no assunto, ou melhor, vamos começar o assunto, física moderna, e agora vai ser feita uma contextualização histórica, né? Então lembrando que, para que você assista esse vídeo, você tem que assistir o anterior, não pula nada não, vai lá, assiste contextualização filosófica, depois você vem para assistir isso aqui, porque senão você vai ter, não vai entender coisas que eu vou estar até apontando e falando aqui. Nessa contextualização histórica aí da física moderna, eu vou falar para vocês, nessa semana não tem atividade, mas da próxima semana vai ter a matéria da próxima semana que vem e algumas questões já dessa contextualização, tanto histórica quanto filosófica. Nós vamos fazer uma avaliação mais rigorosa e mais minuciosa, né, sobre esses assuntos, para que a gente possa, para que eu possa analisar vocês com maior, fazer uma avaliação mais qualitativa, tá? Não quantitativa. Ah, o aluno fez, acertou tanto, não, vamos ver qualitativamente, né? Já que esse terceiro bimestre vai ser extenso aí, né? Bom, para a gente entrar na história da física moderna, a gente tem que voltar, né, no tempo aí para conhecer o pensamento sobre a natureza, né? Então a gente vai começar pensando na natureza da matéria, né? Por quê, né? Que na física moderna a gente vai falar da atomística, né? Que é o elemento de trabalho, né? Então a gente vai começar lá no pensamento dos gregos sobre a natureza da matéria, né? O que são feitos os corpos. Então veja bem, o que os gregos diziam? Então, o grande Tales de Mileto, né, de 600 ou 400 e tantos anos antes de Cristo, ele acreditava, ele fez tantos cálculos matemáticos, fez tantas contribuições, né, falou sobre o ímã, né, as propriedades da magnetita. Então ele era um cara bastante estudado, né? Estudado não, bastante conhecedor, né, de diversos ramos da ciência. Bom, então o que o Tales de Mileto achava que da matéria? Ele acreditava que a matéria tinha como elemento básico a água. Na crença dele, o elemento básico da matéria é a água. Bom, mas a água, hoje você fala, a água não é elemento, professor, a água é substância. Tá? No nosso conhecimento atual, a água é uma substância, composta pelos elementos oxigênio e hidrogênio. Mas, na época deles, não se tinha ideia do que era oxigênio, muito menos do que era hidrogênio. Mas a água era conhecida. Então, para eles, aquilo era elemento. O que é um elemento? O elemento, a própria palavra já está dizendo, né? Elementar é que é único, né? É com um indivíduo. Um elemento é um indivíduo natural. É uma estrutura básica. Então o elemento, para o grego, era a água, era o ar, era o fogo, era a terra. O elemento, a pedra, por exemplo, a pedra, a terra, praticamente era o mesmo elemento. Será como é que eles definiam a diferença entre eles? Mas essa é a ideia que o que hoje a gente chama de sólido, né? Sólido, líquido, gasoso, né? Para nós é estado da matéria, não é elemento, mas para eles era um elemento. Outros acreditavam que o elemento básico era o fogo. Não, mas fogo nem elemento não é. Para nós aqui, para eles era um elemento, né? Nós poderíamos pensar no fogo como sendo, fazer uma analogia como sendo a energia, né? Ou seja, a matéria na forma de energia, não na forma de matéria. Poderia pensar dessa forma também. Então, esse era o começo do pensamento, né? Agora, tinha um cara lá, entre 460 a.C. a 370 a.C., chamado Demócrito. Esse cara olhava
a natureza com uma outra visão. Né? Poxa, ele já sabia que os gregos, né? Não, antes dos gregos, os egípcios, né? Fundiam o bronze, né? Produziam bronze. Como é que faz isso? Mistura cobre com estanho e produz o bronze. O estanho é molinho, o cobre é também flexível, mas os dois juntos formam uma substância bem sólida, bem dura, que é o bronze. Então os egípcios faziam armamentos de bronze, porque o bronze era bastante resistente. Não só armamentos, como ferramentas, né, de bronze. Só que, como é que vem o cobre? Como é que você pega o estanho? Você tem que pegar o minério. Você pega a pedra, que tem lá incrustado nela a quantidade de cobre, arrebenta a pedra para tirar o cobre dali, lava bem o cobre para tirar toda a terra dele. Aí vários pedacinhos de cobre você junta numa panela, esquenta tudo, né? As panelas da época eram panelas de barro, esquenta tudo, derrete tudo, e daí forma uma peça maior. Aí derrete aquilo, mistura com o estanho, que você teve o mesmo trabalho para tirar da natureza. Então Demócrito, já sabendo desse tipo de processo, né, olhando para a tecnologia, ele vai ter uma outra visão de mundo. Ele vai falar o seguinte: a coisa não é assim. Não tem nada de ver água, ar, fogo. A natureza, aí, cada matéria deve ter uma porção muito pequenininha dela que se conserva. Né? Então, se você pegar um pedacinho de ferro lá, ferro não, foram os romanos que trabalhavam, né? O pedacinho lá de cobre lá, e ia ver lá que aquele cobre já era fragmentado, poderia ser fragmentado ainda mais, até chegar numa porção que não fosse indivisível, mas que fosse ferro, fosse cobre. A mesma coisa poderia ser com a água. A água pode ter uma porção pequenininha de água que representa toda a água. Então veja, aí ele chama esse negócio de átomo, porque não vai ser divisível. Tomem, dividir, tomem, que não se divide. Então átomo seria a base, né? Seria o indivisível, a base de todas as substâncias. Que eles não chamavam de substância, mas falavam, existe o átomo, que ele vai ser a base desse material. Bom, essa visão, hoje, eu fico triste em ver colegas falar, mas isso aí é os gregos. Isso é o pensamento do Demócrito. Não tem nada a ver. Imagina, o átomo não é divisível. Hoje a gente sabe que o átomo é divisível. Então, é uma maneira hostil de se observar como é rico, né, o pensamento daqueles camaradas lá, e como foi a grande descoberta, acho assim, com relação à atomística, essa descoberta do Demócrito, porque ele foi contra a um pensamento que já era tão comum, né, na Grécia, com relação ao que é os elementos. Ele foi da contramão de todo mundo, falou, não, olha, é uma coisa que é peculiar à matéria, mas é uma coisa, deve existir uma porção indivisível que caracteriza toda essa substância. Hoje, se você parar para interpretar isso que está falando, você chega no conceito de molécula. Não de átomo, de molécula. Mas a molécula é divisível também. Se o átomo é divisível, a molécula é divisível. Só que tem um detalhe: se você dividir a molécula, já não é mais a substância. A molécula é a menor representação de uma substância. Ela é composta por átomos, tá? Mas esses átomos, né, que o Dalton vai reformular as ideias aí, esses átomos não interessam, na verdade, na visão do Demócrito, mas sim a substância, né, que ela tem uma porção indivisível. E se dividir ela, se é que da cabeça dele, se é que poderia ser divisível, não seria mais a matéria. Né? Então, a riqueza de compreensão dele é muito grande. Né? Então, a matéria é sim formada por pequenas moléculas que constituem toda a sua natureza, todos os seus coeficientes, todas as suas propriedades. Tá? Então,
palmas para o Demócrito, mas infelizmente foi mal entendido na sua palavra átomo, né? Passam-se os anos, passam-se, chega em 1830, Dalton. Dalton vai falar o seguinte, olha, os elementos são os átomos, mas para ele falar isso, outros já tiveram, já se descobriram gases, já havia sido descoberto átomos mesmo. Mendeleev já estava lá pensando na sua tabela, ou estava na época de Mendeleev fazer a tabela, mas, por exemplo, já tinha o Lavoisier, né, já tinha sido morto já. Lavoisier já tinha falado lá do... Não, peraí. Lavoisier morreu na Revolução Francesa, né? Então, o Lavoisier dizia o seguinte, que toda reação, né, transformação química que estiver acontecendo, a massa de todos os elementos que entram, né, todas as substâncias que entram naquela reação, é igual à massa do que aconteceu depois da reação, do que sobrou, do produto dessa reação, né? Então haveria uma conservação de massas. Isso é uma proposta, né? Uma proposta, uma verificação. E o Dalton está lá, vendo essas situações e vai fazer representações, modelos atômicos. O modelo dele é muito simples, é uma bolinha. Porque ele está dizendo que o átomo é indivisível. Ele está pensando no modelo atômico como uma bolinha e ponto final. Ah, mas é duro, é mole, não importa, é uma bolinha, ok? Só que aparece a eletricidade, o estudo da eletricidade. A eletricidade que nós estudamos, como é que ela era interpretada inicialmente? Estava pensando num fluido, né? Então, se você tem um fio de cobre, ele é de cobre, então são bolinhas de cobre que são os átomos de cobre. A eletricidade é a propriedade de ter um fluido que percorre essas bolinhas de átomo, né? Então a ideia da eletricidade era um fluido. Assim como o calor era fluido para eles, né? Então, era a primeira versão. 1870, né, vamos só colocar aqui o que foi aparecendo, depois nas aulas seguintes, a gente vai amontoar cada um num ramo próprio, tá? 1870 a gente já falou do Maxwell com as suas equações. O que o Maxwell fez nas equações dele? São 19 equações que ele estuda, né, faz uma verificação geral, mas daquelas 19 ele só vai pegar 4 e dessas 4 formar o seu trabalho, né, que nós já falamos numa aula passada. Bom, em 1881, Hermann Holtz, ele criou uma ideia seguinte, que a eletricidade, na verdade, ela deveria ter um quantum de eletricidade. O que está dizendo com quantum? Na verdade, ele dizia átomo, né? Deve existir um átomo de eletricidade. E esse átomo é que vai fluir. Ou seja, não é um fluido, né? São átomos de eletricidade. Qual a proposta dele? Então, foi melhor interpretada, chamada de quantum, né? O quantum de Holtz. Em 1888, portanto já tinha até morrido Maxwell, já falei disso, o Heinrich Hertz, ele vai fazer o quê? Em laboratório, vai fazer as verificações do que o Maxwell havia previsto. Então ele produz ondas eletromagnéticas na frequência de bilhões de hertz, né, de frequência, e conseguia usar um espaço de 20 metros, fazer os vários estudos dele. Reflexão nas paredes do laboratório. Refração. Para fazer a refração dessas ondas eletromagnéticas, ele usou um prisma que ele mesmo fez de breu, né? Breu, que é material amarelo, fez de breu. Obteve a polarização, a difração, né? A polarização ele fez com malhas de arame, né? Diminuir o tamanho da malha, aumentar o tamanho da malha para medir, fazer mensurações de polarização
da, e a difração usou uma tábua com um furo no meio, né? E também verificou que a velocidade dessas ondas, quaisquer que ele conseguia achar a frequência, era todas igual à velocidade da luz. Então ele conseguiu provar lá que o Maxwell estava certo. Em 1895, acontece um fenômeno totalmente diferente dessa conversa aí que eu estou falando. Existia aí um instrumento, né, um aparelho, que era um aparelho para obter raios catódicos. É uma ampola de vidro, né, tubo de raios catódicos. Então, é um tubo de vidro. Dentro desse tubo tem duas chapas de metal, que uma negativa e outra positiva, para ver uma descarga elétrica. Então, nesse tubo, poderia ser a vácuo, poderia ser um gás especial, né? Um gás bastante rarefeito, outro bastante denso. Enfim, eles iam estudar como é que as faíscas aconteciam dentro desses tubos de raios catódicos. Bom, aí usando uma folha, eles pegavam uma folha de papel e colocavam sais de algum material lá, que sabendo que recebendo luz, radiação, qualquer coisa, né, ele iluminaria. Então ele usou sais de bário, colocou na ampola, na ponta da ampola, e aí haveria um disparo de raio catódico, que na verdade é um raio, né, uma descarga elétrica, que vai tocar na parede lá, na chapa lá, e vai iluminar o bário. E vai fazer. Para isso acontecer, tem que ser um baita de um escurão danado, né? Então o que ele faz? Ele faz esse experimento, o Röntgen tá fazendo esse experimento, outros fazendo também, o Röntgen também está fazendo, no quarto escurão mesmo, e para ver como é que fazia o desenho, como é que o bário reagia e tal. Só que teve um descuido. Do lado ali, ele deixou umas folhas de papel com bário também, que não estava ali dentro do tubo, está fora do tubo. E aí então ele está lá disparando, pá, e eis que aquelas folhas ficam iluminam também. E fala, nossa, o que aconteceu aqui, caramba? Né? Eu mandei o raio para lá, o negócio está longe aqui, como é que isso aqui iluminou? E aí, viu alguma coisa, acertou ele, né? E ele começou a estudar esses raios, isso foi dia 8 de novembro, mas ele começou a estudar isso secretamente, porque ele viu que havia um outro tipo de raio que não era o raio catódico. E ele chama isso de raio X, né? Porque é cartesiano, né, o negócio, não, o X da questão. Ele chamou aquilo de raio X. Então ele começou a repetir várias vezes isso, percebeu, numa das vezes, que esse raio era capaz de iluminar, de revelar uma chapa fotográfica, né? E ele percebeu que atravessa o corpo e tira a radiografia da mão. Foi tudo no acaso, tudo muito rápido. Ele apresenta isso para a esposa dele, e só em dezembro, né, 28 de dezembro, é que ele vai oficializar a sua descoberta. Descobriu o raio-x. Bom, isto daí não poderia ser partícula nenhuma, porque atravessou o vidro, né? Não quebrou o vidro, atravessou o vidro, foi acertar Então aqui deve ser um tipo de onda eletromagnética, ou uma radiação, como você chamava. Ele chamou de raio-x. Imediatamente, quando ele colocou isso no conhecimento público, por conta dele tirar a radiografia da mão, ele foi rapidamente procurado por quem? Pelos profissionais da medicina. Vamos fazer com que isso seja uma nova tecnologia que permita que a gente possa fotografar o corpo para saber como é que está lá por dentro, sem que a gente tenha que rasgar, cortar o indivíduo, né? Tanto do ponto de vista prático, quanto do ponto de vista econômico, né, e da saúde do paciente, talvez parecia ser uma grande solução. Então,
Os raios de Röntgen ficaram muito famosos logo de cara e, portanto, já fez parte das tecnologias. Nesse mesmo ano, com esse mesmo trabalho de raios catódicos, Jean Perrin, na França, esse aqui é da Alemanha, esse aqui é da França, ele percebe que esses raios catódicos, na verdade, são partículas eletricamente carregadas. Só que não conseguiu medir essas partículas. Ele só percebeu isso por conta da massa, né, que ele conseguiu, de alguma forma, perceber que havia no disparo dessas cargas aí. Ele chega e publica isso. Quando ele publica isso, o que vai acontecer? 2 anos depois, na Inglaterra, Joseph John Thomson vai arranjar um jeito de medir a massa dessa partícula e, indiretamente, a carga elétrica dessa partícula. Então, a razão entre a carga elétrica dessa partícula e sua massa é de 1,76, na medida dele, 10 elevado a 11 coulombs por quilograma. Essa foi a medida tomada aí por Thomson. E uns 2 anos antes disso, não, 2 anos não, um ano antes, 96, né, 1896, havia sugerido, um irlandês havia sugerido que, descobrindo essa partícula, desse o nome dele de elétron. Aí foi adotado, né, o Thomson, em homenagem a esse camarada, sei lá porquê, adotou realmente o nome de elétron para essa partícula. E o Thomson também fez o experimento com o gás hidrogênio. E obteve que a massa do hidrogênio ionizado, portanto é o próton, era aproximadamente 1000 vezes a massa daquele elétron que ele havia descoberto antes. Isso revolucionou muito os conhecimentos. Porque, caramba, o átomo não era uma bolinha indivisível? De onde que está vindo essas partículas? Do gás. O gás ionizou, mas o que é o ionizar, né? O que é perder elétron? Então essas coisas ficaram, era uma coisa assim nova, né? É difícil dos caras digerir isso, porque eles não tinham conhecimento prévio. Porque na cabeça deles o átomo é uma bolinha, certo? Indivisível. Aí o que o Thomson vai fazer é propor um modelo atômico. Olha, vamos deixar de lado o que está dizendo o que o Dalton disse, e vamos pensar melhor. Vamos pensar o seguinte: o átomo deve ser como se fosse uma bola maciça positiva. E elétrons devem fazer parte dessa bola, mas são pedacinhos de cargas negativas que ficam incrustadas nessa massa. E adivinha, né? Isso passou a ser chamado de pudim de passas. Né? O modelo passou a ser chamado pudim de passa. Por quê? Porque é um pudinzinho com as passas incrustadas nele. Né? Ou pudim de ameixa também foi chamado. Bom, esse foi o primeiro modelo atômico depois daquele do Dalton. Agora aqui, ó, logo depois do Röntgen ter descoberto o raio-x, também sem querer, esse foi sem querer, esse aqui também foi sem querer, na França, Antoine-Henri Becquerel, ele faz um estudo, querendo fazer um estudo parecido com esse, usando sais de urânio. Porque de alguma forma já estava sabendo que o urânio conseguia emanar alguma coisa dele, que poderia provavelmente sensibilizar chapas, né? Então o que ele fez? Ele colocou uma massa de urânio recebendo luz do sol no meio de umas cartolinas e queria que aquele calor que fosse absorvido pelo urânio pudesse fazer com que ele irradiasse alguma coisa e manchasse as cartolinas. Aconteceu, mas não esperado o que ele queria, né? Porque ele expôs aquilo durante um momento só. O que ele fez? Ele ia tentar de novo, o céu estava ruim, pegou, embrulhou aquilo, deixou na gaveta. E depois ele foi abrir e percebeu exatamente que o papel estava totalmente chamuscado, né? Não queimado, mas chamuscado por uma radiação que veio do urânio, que não tinha nada a ver com o sol.
nenhum meio, nenhum agente externo fez com que o urânio queimasse o papel. Então já era diferente do Röntgen, que para que acontecesse aquele raio que saiu lá, raio-x, precisou-se de haver uma corrente, né, uma tensão, um campo elétrico bastante alto para que de alguma coisa dentro da ampola fizesse com que saísse raios X. Então aqui não, aqui deixou quietinho lá e paf, aconteceu. Então Becquerel vai colocar isso aí em pauta e vai continuar estudando urânio, né, nos seus fazer experimentos com urânio. E aí, portanto, ele abre espaço para receber estudantes, quem tivesse interessado em aparecer lá. 2 anos depois, não, 2 anos depois não. Então, quando ele já abriu isso daí, o que aconteceu? Aparece essa moça aqui, ó, Marie Sklodowska, que veio da Polônia, em 94, chegou na França para estudar ciências, né? Filosofia natural, né? Ciência, química, física, é uma coisa. E aí chegou lá para estudar e foi recebida por um doutor, né? Pierre Curie. E aí esse cara falou, bom, tudo bem que você veio para cá, mas a minha linha de estudo não é essa, vou te indicar para você estudar com o Becquerel, que ele está fazendo experimentos interessantes lá. E mandou a Sklodowska para lá. Só que ele mandou ela para lá, mas ela ficou muito ligada a esse Curie aí, né, esse professor dela. E aqui o que ela vai fazer? Ela vai estudar, além do urânio, tório e polônio. Polônio porque ela recebeu uma pedra blenda lá da Polônia para ela fazer esse estudo também. Primeiro ela fez com o tório, depois ela ganhou essa pedra e extraiu da pedra o polônio e batizou esse novo átomo, novo elemento como polônio. E aí eles conseguiram verificar que esses materiais eram 400 vezes mais radiativos do que o urânio. Então ela está trabalhando junto com o Becquerel. E aí juntamente o Pierre Curie, né, no ano seguinte acaba casando com ela e começa também a trabalhar em cima desse assunto. E aí fica o casal e mais o Becquerel. 2 anos depois, vai acontecer uma outra revolução. Até aqui, nós estávamos falando desses estudos. Logo que começaram a descobrir isso, o governo da Áustria, que era um fornecedor de material para eles procurarem terras para eles procurarem material radioativo, já começou a pensar, opa, o negócio lá vai dar dinheiro. Então ele já começou a segurar, e aí houve, a partir daí, um encarecimento, né, dos materiais radiativos, e não era interesse dos Curies ganhar dinheiro com isso, eles queriam descobertas, né? E ela já havia ganho o prêmio Nobel, logo em seguida, com outra descoberta aí. Ela continua, então, angariando fundos para conseguir comprar esses materiais. Chega um momento em que eles conseguem separar 1 grama de 1 tonelada, eles separam 1 grama de 1 tonelada de urânio, separa 1 grama de rádio, que está misturado com urânio. Esse rádio, ele é 2 milhões de vezes mais ativo do que o urânio. A própria Sklodowska já tinha dito assim, vou dar um nome para esse negócio, radioatividade. Então ela já batizou como radioatividade. E aí quando descobriram esse elemento, ela chamou de rádio. 2 milhões de vezes mais radioativo do que o urânio. Bom, legal. Essas descobertas foram muito bacanas. Mas ainda estava descobrindo os elementos. Mas, paralelo a isso, aconteceu outra coisa. Estudava-se também os fornos nos quais se queimava-se carvão para se poder fundir aço, metal, seja o que for, para a obtenção, né, de cada vez um aço cada vez mais duro
ou não, um aço mais flexível, dependendo da aplicação, e gastava-se muito carvão para fazer isso. Eu deveria otimizar isso daí, né? Mas para saber a temperatura dos fornos, é necessário que você faça uma medição através da luz emitida por ele, né? Porque não tem como você colocar um termômetro, né? Então já tinha algumas dificuldades. E a dificuldade maior é que quando você botava para analisar as curvas de radiação que vem de um forno, as ondas eletromagnéticas que deveriam estar chegando, subindo entre o vermelho e o violeta, né? Quando chega no ultravioleta, ao invés dela continuar subindo, ela caía. Não havia mais radiação no ultravioleta. Mas está esquentando, está dando energia, por que não tem radiação no ultravioleta? Então haviam muitos matemáticos tentando fazer uma explicação matemática do que está acontecendo lá. E aí veio o estudo do corpo negro, que se chama, né? Nós vamos falar mais para frente. O que vai dar um cheque nisso aí, e conseguir uma fórmula para explicar o que está acontecendo, é Max Planck. Max Planck é o cara que vai verificar que existia ali uma relação entre a energia que está sendo emitida e a frequência, né, da onda. Mas na cabeça do Planck é o seguinte: dentro do forno você tem osciladores, que são as moléculas, os átomos, osciladores que estão oscilando conforme vai ganhando energia, vai oscilando cada vez mais. E quando ele oscila, ele devolve energia. E essa energia, quando ele devolve em pacotinhos. Não é uma coisa, não é uma onda linear, não é uma onda, não é uma coisa linear, não é uma onda, ele vai soltando pacotinhos de energia. E para cada tipo de onda, né, para cada frequência de onda, vai ter um pacotinho próprio. E ele faz as medições e tirou uma constante. Então a relação entre a energia e a frequência era uma constante para qualquer que fosse a onda. Bom, essa é a explicação que ele deu. E aí, tá lá. Pacotinho é uma quantidade. Então ele chamou de quantum. Quantum de energia. Bom, em 1902, o Rutherford aparece na história aí, um neozelandês que vai para a Inglaterra para estudar, etc. E ele vai falar o seguinte: aquelas coisas que eles estão vendo lá em cima, que eles estão estudando, da radiação e tal, é uma coisa que deve estar saindo do núcleo do átomo. E que um átomo se arrebenta, se desfaz em quantidades bem definidas. E aí pega isso aqui e coloca para acontecer, que a radiação vai ser emitida por um caminho, e nesse caminho ele coloca lá campo magnético, campo elétrico, e aí libera essas partículas. O que acontece é que essa radiação que está saindo, parte dela desvia rapidinho para um lado, outra parte desvia lentamente para o outro lado, e outra passa direto, né? A que desvia para um lado, ela está sendo atraída por um campo negativo, ela está se desviando para cá. E a que se desvia para cá, rapidinho, para o campo magnético, perdão. O campo magnético, ela desvia para cá. Então o que nós estamos falando aqui, né? Que as partículas que estão sendo arremessadas ali, elas têm carga elétrica. Então ele está falando, olha, tem uma porção de radiação que é onda eletromagnética, porque ela não tem carga. Então ela passa direto. E chamou isso de decaimento nuclear, né? Decaimento gama. Aquela que sofre uma deflexão muito maior é porque ela tem muito mais massa. Ele chamou de decaimento alfa.
é aquela que tem um rápido decaimento, um rápido deflexão, é porque tem massa muito pequenininha, eles chamam de decaimento beta. Isso tudo está saindo do núcleo do átomo, né? Até então, da parte positiva do modelo. Mas e fala, mas isso aqui está errado, esse modelo não vai estar certo. Deve ter um núcleo, né, no qual a gente possa ter acesso e arrebentar esse núcleo. E essa partícula que sai para cá, que foi o decaimento alfa, era um átomo de hélio, né? Era um átomo de hélio ionizado, né? Bom, o outro tinha propriedades de elétron. Então, aí eles se incomodavam com a ideia de que saía elétron de dentro do núcleo. Então foi essa, mas pelo menos ele propôs o que era o decaimento radioativo. A gente vai esmiuçar mais para frente. 1905. Antes do Einstein aparecer, aqui no final do século, antes de começar aqui o Planck aparecer, também, aqui no finalzinho, William Thomson, que é o Lord Kelvin, havia dito o seguinte, que a física já estava, que a ciência, né, por conta da física, aí, já estava completa, né, que havia pequenas nuvens aí no horizonte que faltava serem dissipadas, né? Ele falava isso com muita propriedade. Só que essas nuvens que faltavam ser dissipadas eram justamente as não compreensões. Uma delas é a questão daqui, ó, que nos trabalhos de Hertz, principalmente nos trabalhos de Hertz, haviam correntes indesejáveis, né, que eles chamavam de efeito fotoelétrico. Então já aparecia uma coisa que ninguém sabia explicar. Aqui nas ampolas havia radiação que tinha uma velocidade, as velocidades obtidas pelas partículas também não estava obedecendo a mecânica clássica, porque quando se queria acelerar elétrons, por exemplo, os elétrons não aceleravam indefinidamente, eles tinham um limite de aceleração, né? O que não batia com a física clássica. Bom, e o que ele está vendo lá no fundo nada mais é do que a nova ciência que vinha por nascer, né? E que um sujeito é que vai dissipar essas nuvens, né? Albert Einstein. Então, Albert Einstein faz o seguinte, ele primeiro vem com a teoria da relatividade. Então, primeiro de tudo, o doutorado dele era sobre o movimento browniano. Então, ele estava explicando como que as partículas suspensas num líquido se movimentam. Então, ele usou o trabalho de Boltzmann e descobriu, né, que sobre partículas, fez um trabalho bonito e explicou um modelo browniano. Depois ele vai explicar com a teoria da relatividade, que veio na cabeça dele, assim, imagina assim, você está parado e dá um raio. Aí o raio cai para dois lados, né? Houve uma descarga elétrica e um raio para cada lado. Simultaneamente. Se você está parado aqui, você vai ver os dois caindo juntinho. Agora imagina que tem um trem. E ele sempre falava trem por quê? Porque era trem que ele usava, né? Então, o trem vindo daqui para cá. Uma velocidade razoavelmente grande, tá? O sujeito lá dentro do trem, será que ele vai ver os dois raios caindo juntos? Ou será que ele vai ver um dos dois cair primeiro? Ele se perguntou isso, porque provavelmente essa experiência dentro de um trem, ele já deveria ter tido. Ele já deveria ter visto esse tipo de coisa. Então, agora foi um momento que instala na cabeça dele, que ele resolveu discutir isso e botar isso para frente. E foi fazendo e tal, e desenvolveu a teoria da relatividade em cima disso. E a gente vai falar também dela. O que ele está explicando aí, né, contraria o que se conhecia do tempo, né? Se pensava de forma newtoniana, né? Que o tempo ele é absoluto. As velocidades variam, os espaços a serem percorridos variam, mas o tempo é absoluto. E o Einstein vai falar que não, que o que é absoluto nesse caso é a velocidade da luz. Essa é constante. Para qualquer que seja o referencial, você esteja parado ou no trem, não importa. A velocidade da luz é constante para qualquer um dos referenciais. Portanto, isso implica que
o tempo tem que ser diferente, o tempo tem que variar. O espaço varia, o tempo varia. E na teoria dele, ele vai provar que o tempo varia. Isso só vai ser provado muitos anos depois, tá? Mas é um segundo trabalho dele. E o trabalho terceiro e o mais, não o mais importante, mas o que acabou gerando para ele 14 anos, parece, 14 anos depois, parece, o seu prêmio Nobel, foi a teoria do efeito fotoelétrico. Ele explica lá o problema que estava aqui com as ondas eletromagnéticas, mas para explicar isso ele usa a teoria que o Planck havia acabado de descobrir, que não tinha sabido o que ele tinha descoberto, né? Ele descobriu o negócio, explicou, mas ele não soube interpretar o que ele descobriu. E é o Einstein que vai fazer. Por isso que é certo dar o crédito para a mecânica quântica ao Einstein e não ao Planck. Embora o Planck havia surgido com a ideia do quantum, né? O que o Einstein vai falar? Olha, é o seguinte, a luz, né, se propaga em partículas. A luz, ela não é uma onda. Ela pode até ser uma onda, mas além de ela ser uma onda, ela é partícula. Então Einstein defende isso, a ideia de que a luz é uma partícula. Que o Planck não está descobrindo que a energia, porque por conta do oscilador é que é emitida. Não, é tudo quântico. A luz é quântica, a energia portanto, acaba sendo quântica. Mudou-se o nome de quanto para fóton, né? O professor chama de fóton isso, de fós, né? De luz, no grego. Então a luz seria quantizada. Então a gente vai estudar isso. Então o efeito fotoelétrico é a luz transferindo quantidade de movimento para elétron, então a gente vai estudar com detalhe. Então essa foi a grande proposta do Einstein. Veja que tudo que se sabia começa a cair, né, desbarrancar tudo. Em 1911, o Rutherford vai fazer um experimento usando tudo que ele já sabe de radiação para desbancar o Thomson. Interessante que ele foi aluno do Thomson, né? Então ele vai desbancar o Thomson, ele vai fazer um experimento com espalhamento de radiação para todo lado, para poder medir o tamanho do núcleo atômico, sabendo que o núcleo atômico era positivo, né, uma massa positiva, então, portanto, vai refletir as partículas alfa, que ele falou, porque as alfas também são positivas, então vai repelir, não vai colidir, e começou a mapear o tamanho do núcleo. E para espanto dele, eu aprendi que era um espanto dele, né? Mas espanto coisa nenhuma, ele já estava prevendo aquilo antes de fazer o seu teste, né? Ele relata que foi um espanto, mas é mentira, porque ele já sabia que ia acontecer aquilo. Aí ele bombardeia uma chapa de ouro com radiação alfa e as partículas alfas atravessam uma boa, né? Poucas são refletidas. As que foram refletidas foram aquelas que foram realmente de encontro com o núcleo. As outras não passaram no núcleo. Mas então um átomo, apenas um núcleo muito pequenininho, 10.000 vezes menor do que o átomo todo, é que possui a carga positiva. Portanto, toda a concentração da massa. Então o modelo dele já ficou diferente. É um núcleo positivo rodeado por partículas negativas, que não fizeram efeito nenhum sobre as partículas alfa. As partículas alfa atravessaram um átomo, né, suas eletrosferas sem colidir com o núcleo. E aí sai o novo modelo dele. Aí ele escreve esse modelo, dizendo então que os elétrons vão girar em torno dele. E aí logo em seguida, se o elétron que é carga negativa está girando em torno do núcleo, num espaço vazio, por que não cai no núcleo? Já que cargas se atraem, né? Negativo e positivo se atraem. Por que não cai no núcleo? Então a proposta do Rutherford já fica em cima do mundo, né? Ele já não sabe explicar isso. Felizmente ele recebe para trabalhar com ele um cara chamado Niels Anton Bohr.
Bohr, não, Bohr, né? O Bohr, ele vem da Dinamarca. Então, normalmente a gente fala Bohr, tá? Mas o Bohr, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar explicar o átomo do Rutherford, mas agora olhando para o que o Einstein e o Planck já haviam falado. E aí ele vai dar um modelo bonito, a gente vai estudar na íntegra, um modelo bonito que explica a questão quântica do átomo. Continuando, na verdade o Rutherford está legal, bacana, então é assim, né? Mas o Rutherford está preocupado mais com a questão da radiação, né? E ele não para de fazer coisas bonitas, né? O Rutherford vai e faz a primeira transmutação. Ele bombardeia átomos de nitrogênio e obtém do outro lado oxigênio, né? Porque a colisão de nitrogênio com partículas alfa vai aumentar o núcleo e vai formar oxigênio. Então ele consegue sobrar hidrogênio, tá? Bom, então ele conseguiu fazer a primeira transmutação, em 1917. Aquilo ficou, né? Um chamariz danado, né? Será que é a pedra filosofal, né? Conseguir transmutar os elementos? Ele fala que não. Aquilo foi porque ele já sabia que ia conseguir fazer com que um núcleo aumentasse a solidade, né? do nitrogênio, aumentaria a solidariedade para produzir talvez o oxigênio, talvez alguma outra coisa, mas essa era a previsão dele já. E aí ele começa a pensar e fala assim, olha, não tá legal esse negócio, né? Porque a gente fala, olha, a partícula alfa é um núcleo de hélio, que tem 4 prótons. Tem 4 prótons, mas ele tem o dobro da carga do hidrogênio, que o hidrogênio só tem um próton. Então ele tem carga 2, ele tem o dobro, né? Mas ele tem massa de 4. Então foi o Rutherford que também pensou assim, olha, tem que ter uma partícula lá dentro que não tem carga. Porque não dá mais para a gente ficar engolindo que ele tem 4 prótons e 2 elétrons, para dar só 2 positivos, né? Porque 4 menos 2, né? 2 elétrons dentro do núcleo. Então essa era a ideia que estava reinando lá. Aí falou, não, tem 2 partículas ali que tem a mesma massa do próton, mas não tem carga elétrica. Deve ter uma partícula aí que não tem carga. E 12 anos depois, Chadwick conseguiu provar a existência do nêutron. Uma partícula que não tem carga elétrica, mas que tem a mesma massa do próton. Agora a gente para e pensa, então existe uma partícula que pode chegar bem pertinho do núcleo de um átomo qualquer sem ser repelida, porque ela não tem carga elétrica. Isso é muito bonito, mas caindo na cabeça dos bélicos, estava aí uma coisa interessante para se chamar bomba. Eu bombardeio um átomo com nêutron, porque o nêutron vai chegar lá no núcleo e vai estourar tudo. Infelizmente, né, a nossa história aí, né? Então, gente, a gente vai parar no Chadwick. Aí depois vem a descoberta do positron logo em seguida, tá? Mas aí a gente vai deixar para uma próxima aula, tá? Então essa aqui é a introdução da ideia dos estudos que nós vamos desenvolver, né? Tanto a mecânica quântica, que nasce com Planck, mas na verdade é Einstein que vai interpretá-la, a mecânica relativística que o Einstein propõe, e a atomística que a gente acabou de dar uma explanação, falando aí, nós vamos entrar já direto na radiação, tá? Falar dos decaimentos radiativos e tentar aí completar tudo isso no terceiro bimestre, ok? Vejo vocês na próxima semana.